pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Fora das Quadras do Comunidade de Equipes First Brasil. Hoje eu tô aqui com uma participação muito especial da equipe Atomic. Vou deixar eles se apresentarem então e logo mais a gente fala mais sobre o robô. E aí, gente, eu sou o Ebert. Oi, gente, eu sou a Ellen. Eu sou o Lelis, piloto e programador da equipe. Bom, e eu sou o Pedro. Então eu sou a Helena, muito prazer a todo mundo. Vou começar então perguntando como foi o início da construção desse robô. Lá no início, quando saiu o kickoff, quais foram as primeiras coisas que vocês fizeram, as primeiras ideias, se elas continuaram até agora ou se teve muitas mudanças no caminho? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente fez foi assistir o kickoff todo mundo junto, claro. E a partir daí a gente teve uma seleção de ideias livre, ou seja, todo mundo deu várias ideias antes da gente já ir para alguma coisa. E aí a gente começou a olhar ideias que já estavam sendo executadas também. Até porque, por exemplo, as game pieces dessas pessoas geralmente chegam antes, então a gente tem uma vantagem se a gente analisar o que as outras equipes estão fazendo. A partir daí a gente viu algumas inspirações que a gente achava legal e a gente misturou algumas coisas de várias equipes que a gente enxergou que achava que era legal. Entendi. Agora eu vou perguntar um pouco sobre algo bem único do robô de vocês mesmo. Teve algo que vocês, chegando aqui na regional, perceberam que vocês fizeram muito diferente de alguma outra equipe? Ou que seja uma inovação para Atomic mesmo, que vocês nunca tinham feito antes? Bom, na verdade, a gente tem dois pontos principais, que são a utilização de cordas, na verdade, no nosso robô, que você for olhar, a gente usa aqui no nosso elevador e aqui no nosso intake de alga. Bom, na verdade, a gente resolveu utilizar por causa que tem aquele mecanismo clássico que começa lá embaixo, sobe até lá para cima, mas a gente percebeu que a nossa garra não permitia, na verdade, isso. A gente precisava que ela ficasse nessa posição. E aí a gente aplicou um conceito físico, que é o conceito de polia móvel. Então, toda vez que o nosso nível principal sobe 1 centímetro, por exemplo, esse nível intermediário vai subir só meio. Então, com isso a gente conseguiu ter um controle de duas coisas ao mesmo tempo e com um motor só. E além disso, reduziu questão de dificuldade de execução e tal. Foi algo bem rápido que a gente conseguiu fazer. E a mesma coisa para a corda. A gente faz o controle do nosso intake de alga com corda, por causa de questão de pancada frontal. Então não tem risco de quebrar ele se ele tomar uma pancada assim, direto. Então, falando um pouco sobre estratégia agora, dentro da partida mesmo. Como vocês definiram a estratégia de vocês e qual ela é? A estratégia, primeiro, depois que a gente já tinha o robô definido, a gente foi ver, a gente definiu uma estratégia inicial ali, mas a gente principalmente se baseou no que já estava nos eventos que estavam acontecendo antes. E aí a gente está seguindo a capacidade do nosso robô, e aí aqui na competição, a gente pega as capacidades dos robôs da nossa aliança e a gente tenta fazer o máximo de pontuação ali, colocando todo mundo para fazer alguma coisa e de acordo com a capacidade de todo mundo mesmo. Mas o que ajudou muito foi ter analisado as partidas que aconteceram antes do evento aqui de Brasília. A gente usou essas partidas como inspiração, de forma que os robôs não são iguais, mas tem muitas estratégias que são parecidas, que dá pra gente fazer uma organização de robôs parecida também. Além disso, o que a gente sempre faz durante a regional é estudar bastante os outros robôs que estão aqui e ver o que a gente pode aplicar realmente nessas partidas que a gente já tinha assistido. Entendi. Vocês falaram bastante sobre analisar outros robôs e outras equipes. Vocês têm alguma plataforma de scouting? Vocês utilizam esses dados? Ou como funciona? A gente tem um membro da nossa equipe que chama Rafael, inclusive ele está na arena fazendo scouting. Ele desenvolveu uma planilha no Excel mesmo, onde ele coleta dados dos outros robôs e assim ele faz uma análise mesmo de dados com gráficos e outras coisas. Além disso, a gente tem uma equipe reduzida, a gente tem só 10 membros, então a gente sabe que não dá pra toda hora ficar saindo, essas coisas assim. Por isso a gente juntou com a equipe Miner Skills, que é outra equipe de Minas, para poder cada um colocar 3 membros para poder fazer esse scouting coletivo. Então essa planilha dá acesso não só pra gente, mas também dá pra outra equipe de Minas, que é a Miners.
Muito legal. Então, para finalizar com chave de ouro, vamos pensar em coisas boas. Quero que vocês me digam qual foi o maior desafio que vocês encontraram durante o processo de design ou construção e como vocês superaram ele. Dá umas dicas para outras equipes também. Bom, eu acho que o maior desafio que a gente teve na parte mecânica, falando da parte mecânica, foi a construção do elevador, que a gente sabe que não é um mecanismo simples, exige bastante alinhamento dos componentes que constituem ele. E a gente teve um problema quando a gente foi criar o nosso acionamento. Se vocês notarem aqui, ele é um acionamento simples, ou seja, não existem dois motores. Então a gente usa apenas um lado da corrente para poder levantar ele. O que acontecia é que ele ficava torto. A solução que a gente encontrou foi justamente passar o eixo de um lado ao outro, de forma que ele estabilizasse o elevador melhor. Acho que quer falar alguma coisa da parte de programação? Eu acho que esse ano o desafio era bem grande para a programação, era bem mais difícil de realizar as coisas. E eu acho que a maior dificuldade que a gente teve foi para poder fazer um alinhamento, para poder conseguir pontuar no riff. Porque como o riff é muito pequeno, é difícil para o piloto fazer na mão. Então a gente teve que fazer de uma forma automática e foi muito difícil para a gente. Só que a gente conseguiu fazer usando as April Tags que tem na arena, e aí a gente usa a Limelight que tem aqui na frente do robô para poder detectar a April Tag e conseguir fazer a pontuação automática. Bom, a gente tem também no nosso robô esses enfeitezinhos aqui. Se você der uma olhada, eles são todos coloridos à mão. A gente fez um projeto com crianças da nossa escola, apresentou para eles o FRC, mostrou algumas coisas, fez uma imersão mesmo e mostrou para eles que é possível eles participarem e estarem ativamente dentro da robótica. Isso aí. Então, gente, a gente deseja boa sorte para vocês na competição. Se precisarem de qualquer coisa, o nosso pitch está aberto. Muito obrigada por participarem do Fora das Quadras.